Quando eu era pequenininha, eu estudava numa escola particular bem simplesinha do meu bairro. Ela era tão simples que ela faliu e minha mãe teve que me trocar de escola. E foi bem no meio do ano. Já sabe, né? Trocar de escola no meio do ano, a gente tem aquele medo de ser rejeitada. Só que quando eu cheguei na escola, não foi assim. Todo mundo me recebeu muito bem. E teve uma menina que ela começou a ser minha amiga e a gente foi virando melhores amigas. E eu acabei descobrindo, nós descobrimos juntas, que a gente era vizinha. E foi muito legal, porque além da gente ser amiga só na escola, a gente também começou a ser amiga fora da escola. E minha mãe e a mãe dela, elas conversavam, ela vinha pra minha casa, eu ia pra dela, a gente dormia uma na casa da outra. E nessa época eu tinha uns 9 anos de idade. E ela tinha um irmão de 14 anos. Nisso, teve uma vez que eu tava na casa dela e a gente decidiu tomar banho juntas. Tava fazendo muito calor. E a gente tava curtindo dentro do banheiro quando, de repente, o priminho dela abriu a porta do banheiro. Só que a gente falava, fecha a porta, fecha a porta. Só que ele era muito pequenininho. Ele tinha 2 aninhos, não tinha entendimento que ele tinha que fechar a porta e nem nada do tipo. Aí a minha amiga pegou e começou a gritar o irmão dela pra ele ir lá fechar a porta pra gente. E o irmão dela chegou no banheiro. E quando ele chegou no banheiro, ele me deu uma olhada, sabe? Deu pra ver que ele olhou pro meu corpo. Só que, por mais que eu senti que aquela olhada foi um pouco estranha, eu não sabia identificar o que tava acontecendo, né? E a gente só falou, fecha a porta e sai daqui. Ele fechou a porta e saiu. Só que depois disso, toda vez que eu ia ali, tipo, ele brincava comigo, pegava eu e ela no colo, jogava a gente pra cima, brincava de pique-esconde, sabe? De pique-pega. Ele era uma criança também. E depois do banho, ele começou a me tratar diferente. E toda oportunidade que ele tinha de passar a mão na minha coxa, sabe? De passar a mão no meu corpo, ele tinha. E eu comecei a identificar isso. E eu não gostava. Só que eu também não sabia o que eu fazia. Teve um dia que eu tava assistindo vídeo, eu e a minha amiga deitada na cama, e ele deitou do meu lado em vez de deitar do lado dela. E ele colocou a mão por dentro do meu short, sabe? Na hora eu tirei e eu levantei e falei, amiga, eu quero ir embora. E eu fui embora pra casa. Fiquei pensando, eu conto pra alguém? Mas se eu contar, minha mãe não vai deixar mais eu ser amiga dela, não vai deixar eu ir na casa dela, sabe? Fiquei com muito medo. Então eu preferi ficar calada e deixar pra lá, sabe? Até que teve uma vez que eu fui pra casa da minha amiga e ela dormiu na cama de cima e a gente colocou um colchão no chão. E quando era de noite, a minha amiga dormiu e eu acordei com o irmão dela deitado no meu colchão. E aí ele começou a sussurrar no meu ouvido, falando assim, você é muito linda. E aí eu fiquei um pouco assim, eu falei, não, sai daqui. E ele pegou e falou assim, não, fica quietinha, não vai acontecer nada. E nisso ele começou a passar a mão no meu corpo e eu travei, naquele exato momento eu travei assim, sabe? Aí como eu travei, eu comecei a encher o meu olho d'água e comecei a chorar, sabe? E naquele momento